Fala galerinha, tudo beleza, gente? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso programa Química Faz Sentido. Nesse programa eu ensino episódio após episódio a química que faz sentido para você, de forma a permitir fazer você acertar no mínimo 80% das questões de química do Enem. E olha, isso vai permitir que você fique mais perto da sua aprovação em medicina, porque você sabe que química é uma das matérias que maior peso tem para aprovação em medicina na grande maioria das universidades. Então, o que eu quero mostrar para você é que mesmo que você tenha muita dificuldade em química, mesmo que você odeie química, que seja a sua pior matéria, que você não goste de exatas, de cálculo, seja o que for, que sim, é possível para você também aprender química. E não só isso, mas aprender química de uma forma mais leve, mais ligeira, mais rápida e te levando mais longe. E mais longe é a sua aprovação, é você colocar o seu jaleco, que eu sei que é isso que te faz abrir o YouTube e querer assistir essa aula aqui de hoje. Se você não me conhece ainda, meu nome é Matheus, eu sou professor de Química, obviamente, né? Não tinha como eu ser professor de outra coisa, já que o nome do canal é Química Faz Sentido. E se você não está inscrito nesse canal, olha, se eu fosse você, eu já me inscrevi agora, já ligava agora e ativava a notificação, porque os episódios dessa série estão aí um melhor do que o outro, e se eu fosse você, eu não perderia nada. Hoje eu vou te ensinar o tipo de cálculo mais fácil e mais importante para a prova de Química do Enem. E olha, esse assunto para mim ele tem uma coisa, um lugar especial no meu coração. Sabe por quê? Porque, como eu disse, muitos de vocês não gostam de Química. Mas esse é um assunto que, além de envolver uma coisa que vocês têm muita dificuldade, que é cálculo, e além de envolver uma matéria que talvez você não goste, esse é um assunto que provavelmente você vai gostar. É um assunto que provavelmente vai cair na sua prova e provavelmente você vai ter uma chance muito alta de acertar, porque normalmente são questões fáceis. Então, é um assunto que você vai estudar, ó, feliz da vida, porque é um assunto gostoso de estudar, é um assunto gostoso de aprender, mesmo para quem odeia a química. E ainda por cima, isso vai deixar você muito mais perto da sua aprovação. Galera, uma das coisas que eu mais vejo meus alunos que querem ser aprovados em medicina, que eles mais me contam sobre seus maiores obstáculos é: prof, eu tenho muita dificuldade com questões envolvendo cálculo. Não vai, eu travo e não sei fazer a conta na hora, e isso realmente trava muitos alunos. Isso realmente é um problema, galera. Aqui eu não vou nem citar sobre a prova de matemática ou de física, mas na prova de química isso é um problema, porque realmente existem várias questões que vão envolver cálculo. Eu não posso dizer para você que isso não vai acontecer. Então, essa é uma coisa que você precisa realmente vencer esse obstáculo, porque se você não consegue fazer esse tipo de cálculo, isso realmente trava muito você de chegar mais perto da sua aprovação. Esse vídeo aqui é justamente por isso. E existe um outro ponto, galera, que é o seguinte: normalmente os alunos, mesmo aqueles que conseguem fazer essas questões de cálculo na prova de Química do Enem, demoram muito tempo fazendo essa conta. Então, às vezes, ele gasta o tempo de 2, 3 questões para fazer aquela questão porque envolveu ali uma regra de 3, por exemplo. Então, isso acaba tornando essa parte dos conteúdos que envolvem fazer uma conta ou outra um grande problema. E o meu objetivo aqui, como eu disse para você, é realmente mostrar algo aqui hoje que vai te ajudar bastante. Porque eu vou falar sobre um conteúdo que, mesmo envolvendo cálculo, normalmente são questões fáceis e normalmente questões que você faz num tempo muito curto. Na verdade, até de forma mais rápida do que questões que às vezes nem envolvem cálculo. Então você já viu que essa aula é realmente para você aí que está focado na sua aprovação de medicina. Então não deixa aí de assistir até o final. E aproveito para dizer também que você percebe que aqui eu falo sobre a existência de um método, né? Não é só aprender química, é aprender química que vai fazer você arrebentar no Enem para fazer você chegar na sua aprovação, que é o que te fez chegar até aqui hoje. Então, aqui eu ensino química usando o método, mas tem também um outro programa aqui dentro do Química Faz Sentido, chamado Galera Med Enem, que é para você que quer passar em medicina e quer aprender um pouco mais sobre esse método. Aqui eu falo de forma resumida, né? Eu vou dando alguns pitacos, né? Eu quero chegar logo no conteúdo, mas lá eu vou ter episódios um pouco mais aí, né? Focados em falar de forma mais forte aí sobre o método que vai fazer você chegar na sua aprovação. Então não deixa aí de se inscrever no canal, ativar seu sininho, e agora vai outro pedido, né? Já compartilha esse vídeo com algum amigo ou alguma amiga sua que também quer ser aprovado em medicina, porque isso aqui vai ser um divisor de águas para ele e para ela chegar no objetivo aí da aprovação. Galera, a primeira boa notícia que eu quero dar para vocês é o seguinte:
O conteúdo que você vai aprender aqui hoje é algo que não envolve nenhum pré-requisito. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que você não precisa saber nada de química para entender essa aula daqui. Professor, quer dizer que é uma coisa que cai com frequência, uma coisa que envolve cálculo, eu vou aprender aqui nesse vídeo de hoje, sem ter nenhum outro pré-requisito? Exatamente isso. É por isso que eu trouxe esse vídeo aqui para você hoje, porque eu sei que isso aqui é alguma coisa que você vai assimilar rapidamente e vai aumentar a sua chance de acertar essa questão. Então é uma coisa que, como eu disse, não envolve pré-requisito. Agora, galera, eu quero também deixar claro uma coisa. Muitas das vezes, esse bloqueio com questões de química envolvendo cálculo, ele, na verdade, envolve outras questões que não é o cálculo. E para ser sincero, eu não vou poder aprofundar tanto isso aqui hoje, por conta do tempo mesmo, mas eu quero dizer para você uma coisa, ó. Você quer passar medicina e você acha que seu problema com química, aqui tô falando para química, tá? É a dificuldade de questões de cálculo, tem uma grande chance de você ter outros problemas que não é o cálculo. De que outros problemas estão travando você aí de responder essas questões. Porque a grande maioria das questões de química do Enem não envolvem fórmula. Quando envolve um cálculo, é um cálculo que envolve, sei lá, regra de 3, entendeu? Não é que nem aquelas questões de matemática que você, sei lá, né, você quer lá x ao quadrado. Não existe x ao quadrado na química. É uma coisa de regra de 3, sabe? Cruz credo, multiplica, divide e chega na resposta. Então, se você quiser que eu fale um pouco mais sobre isso, já comenta aí. Prof, faz uma aula falando sobre dificuldade em cálculo, porque isso aí vai me ajudar pra caramba. Então, eu quero deixar isso claro pra você também, tá? Que é provável que talvez seu problema não seja de fato com o cálculo. Mas então, você já entendeu que é um assunto que cai com frequência, e cai com frequência mesmo, tá? Tá aqui no top 15 do Enem. Você já entendeu que é uma coisa que vai ser fácil. E agora a última coisa, né? É um assunto que é legal, tá? É uma coisa gostosa de estudar. E talvez, se você já me assiste já há um pouco mais de tempo, você já sabe que assunto é esse. Se ainda não sabe, eu vou te falar agora qual é esse conteúdo que envolve cálculo e que pra mim é o mais fácil de química do Enem. E ainda por cima é legal, minha gente. Então, galerinha, não sei se você já sabe que assunto eu vou falar aqui hoje, mas o mistério vai ser revelado. Nós vamos falar sobre tempo de meia-vida. Tcharam! Sabe que assunto é esse? Aqui está dentro do conteúdo aí de reações nucleares, que é provavelmente meu assunto favorito, tá? Deve ter uns dois assim brigando com reações nucleares, mas é o mais legal para a maioria dos alunos também. Porque a gente fala aqui de fissão nuclear, de bomba atômica, Guerra Fria. Então mesmo para quem é de humanas, é um assunto legal. Todo mundo gosta de estudar sobre esse tipo de coisa, né, gente? Não tem como. Então, o tempo de minha vida, galera, é um conteúdo muito importante, que já falar um pouquinho aqui agora, tá? Eu tenho uma certa lembrança, que eu não sei se é boa sobre esse assunto, mas o primeiro vídeo que eu tô lembrança de ter colocado no YouTube não, no Facebook na época, quando eu comecei a dar aula em 2000, e não sei se foi 15 ou 16 que eu gravei os primeiros vídeos, foi sobre esse assunto. E assim, quando eu olho pra esse vídeo hoje, cara, eu vejo, caramba, mano, como é que eu tinha coragem de postar esses vídeos, velho? Porque o enquadramento não era legal, minha dicção não era boa, minhas explicações não eram as melhores. Enfim, é sempre crescendo, né? Talvez no futuro eu olhe pra esse vídeo de hoje e acho que tá tudo errado, né? Até porque hoje eu tô meio rouco, e eu tô reclamando da minha dicção do passado, mas hoje eu tô com a vozinha meio estragada aqui, mas eu não quero deixar de gravar por causa disso, já que você tá conseguindo me ouvir bem. Mas enfim, fechando parênteses dessa pequena história, o que é tempo de minha vida, galera? Vamos começar aqui com a definição, tá bom? Tempo de meia vida. Tempo de meia vida é o tempo necessário para que... Deixa eu pegar aqui o laranja para destacar uma coisa importante aqui, tá? Para que metade de um material radioativo sofra decaimento. Essa é a definição, eu quero trazer agora para você de forma um pouco mais simples isso aqui, tá? Pense um material capaz de emitir radiação, o césio, por exemplo, o césio-137, né, do caso lá de Goiânia. Aos poucos, aquele material vai deixando de ser radioativo, porque
o material radioativo emite sua radiação e se torna estável. E vai ter é claro que ele não emite isso de vez, né? Não é da noite pro dia que ele emitiu radiação e acabou. Não. Sei lá, tem lá vários e vários átomos e aos poucos cada um vai emitindo sua radiação. Opa, emitiu uma radiação. Aí vai outro, agora eu, emitiu radiação. Aí vai outro, posso eu, pode meu filho. Vai, emite radiação. E aí, alguns demoram mais tempo de emitir radiação, outros vão ser mais rápidos. Então, existe, galera, um fator que vai, de alguma forma, estar estimando o tempo necessário para que essa radiação seja emitida. E esse fator é o tempo de minha vida. O tempo de minha vida, ele vai indicar o tempo necessário para que metade do material radioativo sofra o decaimento. Ou seja, para que metade do material radioativo emita sua radiação. Então, tipo assim, galera, se você tem ali 100 gramas do material, após um certo período, 50 gramas vão emitir sua radiação e 50 vão permanecer sem emitir radiação. Esse tempo aí, necessário para que metade emitisse radiação, sofresse decaimento, nós chamamos de tempo de minha vida. E esse valor é constante para cada isótopo, cada elemento químico, tá bom? E varia de um elemento para o outro. Então, no caso do urânio, por exemplo, você pega ali 1 quilo de urânio, vai demorar mais ou menos 4 bilhões de anos para que metade daquela amostra sofra decaimento. Agora tem coisas, sei lá, o iodo 131. Se não estiver enganado, em 30 dias metade daquela amostra emite sua radiação. Então, você não tem que gravar esses valores não. O que eu quero dizer é que existe um valor de minha vida para cada um dos materiais. Tá me acompanhando aí, galerinha? O objetivo é que você entenda a parada aqui, tá? Então, para cada material, existe um tempo necessário para que ele emita radiação. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Como eu disse, isso aqui vai ser muito importante para você acertar aí no mínimo 80% das questões de química do Enem e chegar mais perto da sua aprovação. Então não perde nenhum detalhe aí não. Já, se tiver dúvida, deixe no comentário aí qual é a sua dúvida, mas acho que o conceito vai ficar claro aqui para todo mundo, não é verdade? Então, sabendo aí o conceito aí de meia vida, o que é importante de destacar? Que a cada período de minha vida acontece a diminuição de metade daquela amostra. Por exemplo, se eu tenho 100 gramas de um material radioativo, vamos supor aqui o caso que eu falei de 30 dias sendo a meia-vida do material. Se não tem que gravar, tá ali na questão isso. Passou 30 dias, me ajuda aí, galera. Passou uma meia-vida. A questão falou que 30 dias é uma meia-vida. Se tinha 100 gramas, quanto é que vai sobrar após 30 dias? Pô, vai sobrar 50 gramas, porque foi embora metade. E aí vai parar de emitir radiação, é? Não. Ele vai continuar emitindo radiação e o tempo de minha vida continua sendo de 30 dias. O que vai acontecer agora, galera, é que metade dos 50 gramas vão demorar 50 dias para sofrer decaimento de novo. Então vai sobrar aqui 25 gramas. Tem aluno que erra aqui, galera, porque ele pensa assim, ó, 30 dias emitiu 50, mais 30 vai emitir mais 50, sobra zero. Não, é metade do valor anterior. Então, aqui é metade de 100, sobrou 50, agora vai diminuir metade de 50, que é 25. Se fosse aqui mais uma meia-vida, mais 30 dias, aqui vai sobrar quanto? 12,5 gramas, assim por diante. Tá bom? Galera, eu tô falando aqui de algo que é só dividir por 2. Professor, e se o tempo de minha vida fosse de 100 anos? Após 100 anos ia sair de 100 e ia chegar em 50. Professor, e se a massa inicial fosse 300 gramas? Após a minha vida ia sobrar 150. Simples assim. É sempre diminuindo pela metade. Sempre. E a gente poderia, inclusive, galerinha, ir pelo caminho inverso, tá? Eu vou chamar aqui de exemplo 1. Olha como seria o exemplo... Aqui o exemplo 1. Olha como seria, galera, o exemplo 2. O exemplo 2 seria, por exemplo, assim, ó. Depois de um certo período, sobrou uma massa de, sei lá, 50 gramas. Aí ele fala, galera, que sobrou 50 gramas após terem passado, vou supor aqui, ó, 4 tempos de minha vida. E ele quer saber qual é a massa do início. Vamos supor que ele fala, gente, tem 4 períodos de minha vida e sobrou 50. Porque aqui em cima é dizendo o contrário, né? Eu tinha dado o inicial e perguntei o final. Aqui é como se ele desse final e perguntasse o inicial.
Aí é só a gente ir voltando, ou seja, em vez de dividir por 2, a gente vai multiplicando por 2 para achar o valor anterior. Então, uma meia-vida anterior, deixa eu botar aqui, uma meia-vida anterior teria 100 gramas. Eu falei 4 meia-vidas no meu exemplo, né? Quanto que tinha antes disso aqui? Uma meia-vida anterior tinha 200 gramas. E antes? Uma meia-vida antes tinha 400 gramas. Já foram aqui 3 meia-vidas, ó. 1, 2, 3. E antes disso? Antes disso tínhamos 800 gramas. Então, galerinha, o que eu estou mostrando aqui para você é que existe mais de uma forma de usar o tempo de meia-vida, mas que a forma, não muda muito a forma de você fazer a questão. Teria aqui o terceiro exemplo, galerinha, que é o seguinte, ó. Ele pode dizer para você o seguinte, ó, em vez de dizer quantos períodos de meia-vida passaram, né, depois de 3 períodos, depois de 4 períodos, ele poderia dizer assim, ó, o tempo de meia-vida, a gente escreve assim, ó, tempo T1 sobre 2, vamos supor que seja igual a 8 dias. Aí ele pergunta o que vai acontecer depois de, 40 dias. Qual é a sacada, galerinha? Se cada meia-vida dura 8 dias, para chegar em 40 dias são necessários quantos períodos de meia-vida? Se cada meia-vida dura 8 dias, para chegar em 40 dias, quantos períodos de meia-vida são necessários? 5, 8 dias, 16 dias, 24 dias, 32 dias e 40 dias. São 5 períodos de meia-vida. Então, eu pegaria o valor inicial e dividiria por 2, 5 vezes. Prof, a conta é realmente só isso? É. E o melhor, galerinha, é que isso aqui cai realmente com frequência no Enem. Então, só desse tipo de conta aqui deve ter, umas 7, 8 questões ao longo dos anos. Fora outra parte de reações nucleares, que também são questões fáceis. A gente tem alguns vídeos aqui no canal do YouTube sobre isso, tá? Eu vou tentar lembrar de botar aqui o card, um vídeo que eu tenho aqui sobre radiações, para ajudar você a complementar isso. Mas essa é a única parte de reações nucleares que envolve cálculo, e o objetivo da aula de hoje é realmente falar sobre isso. E agora eu vou te falar de uma última sacada, né, galerinha? Que é o que faz esse assunto ser interessante, né? Um dos fatores que faz ser interessante. Mas antes disso, não deixa aí de dar seu like e de comentar, né, o que você achou dessa aula, se você aprendeu, se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui que eu vou ter o maior prazer de te responder, tá bom? Então, galerinha, esse princípio aqui, ó, isso vai explodir sua cabeça, tá? É usado para a datação de fósseis. Basicamente, eu não vou me aprofundar tanto nisso aqui agora, mas basicamente a ideia é que, de acordo com a massa de alguns átomos em um fóssil encontrado, você vê quanto tem de um certo tipo de átomo naquele fóssil ali. Você tem como prever quanto tinha daquele átomo antes dele morrer e assim perceber quanto período de minha vida diminuiu nesse momento. Então, era para ter 200 gramas, ou 200 mol, ou 200 átomos, tá? Isso aqui que eu falei para massa, metade do material radioativo, eu dei exemplo de massa, né? Mas o material radioativo ele poderia também dar o número de átomos, o número de radiação emitida, o número de mol, que sempre vai pela metade também, tá bom? E aí o fato é que se era, para ter 200 átomos, e quando você encontrou o fóssil tem, 50 átomos, então passaram 2 períodos de minha vida. Porque, né, 200 para 100, um período de minha vida, 100 para 50, 2 períodos de minha vida. Então você tem como aí descobrir a data do fóssil. E isso é muito legal, e Enem gosta muito de cobrar questões sobre esse assunto aqui, tá bom? Mas me conta aí, tá? Gostou desse vídeo? Achou o assunto realmente legal? Deu para aprender? Não esqueça aí de deixar seu like, se inscrever no canal, e a gente se vê aí no próximo episódio do programa Química Faz Sentido. Grande beijo e até mais.